Olá, para você que está acompanhando mais um The Hub Talks, estamos aqui iniciando um novo quadro, o quadro de gestão, onde nós vamos mastigar e ruminar aqui alguns problemas ligados à área gerencial. E quem nos acompanha hoje é o Daniel Rui. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao The Hub Talks, é um prazer ter você. Inclusive, é um prazer contar com o apoio do Olho no Líder, que é o podcast do qual você também é host. Estamos aqui, inclusive, torcendo por um crossover em algum momento. Então, Daniel, muito bem-vindo, muito obrigada pelo apoio aí ao The Hub Talks, que hoje conta com o patrocínio do CBS, o Caminha Barbosa Sifone Advogados. Então, Daniel, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo sobre gerência e gerenciamento, você quer fazer alguma pequena apresentação para o nosso público? Não, eu queria agradecer o convite, muito legal o novo quadro, estreando o novo quadro, espero que eu esteja à altura da estreia do de gestão. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Me considero um estagiário aqui, porque você é uma host há mais tempo, uma apresentadora mais experiente. Se a métrica por episódios, talvez, mas em experiência de vida, eu acho que não. Acho que ainda tem que comer muito arroz e feijão. Não, mas você já é muito melhor do que eu. Estou aprendendo, estou evoluindo nesse cargo e você já tem essa experiência, então estou aqui aprendendo com você também. Eu fiz a minha trajetória profissional, sou advogado, e fiz a minha trajetória toda no mundo corporativo. Trabalhei em empresas como a Volkswagen, a Klabin, a Fiat, e sempre foquei em estar em um cargo de gestão. Porque desde pequeno, isso foi um propósito que eu sempre trouxe comigo, eu quis fazer alguma diferença positiva na vida das pessoas, e o esporte foi minha grande inspiração para isso. Então, de pequeno, eu comecei a ajudar no treino da equipe feminina de futebol. Depois eu me envolvia onde eu podia para influenciar. Fui capitão do time da escola. Então, a liderança e o esporte sempre estavam conectados. E quando eu segui minha vida corporativa, eu falei, agora eu quero estar na liderança. Eu quero fazer essa diferença positiva na vida das pessoas. E foi aí que eu me especializei, comecei a estudar bastante. Ainda aprendo muito, né? Sou jovem para dizer que aprendi, que já sei quase tudo, mas não sei nada. Estou aprendendo ainda. E esse projeto Olho no Líder é uma forma de continuar aprendendo, mas compartilhando esse aprendizado com mais pessoas. Então, por isso que é um projeto que é um projeto autoral, pessoal, tem todo um espírito e meu sentimento ali, mas ele é para compartilhar lições de liderança. Eu digo que o meu sonho é que ele se torne uma ferramenta de aprimoramento e desenvolvimento de líderes também. E o time não poderia ser melhor, né? Porque em pleno ano de Olimpíadas e a gente tá aí assistindo, em especial as meninas, essas Olimpíadas. Olha, mulheres, parabéns, estão representando muito bem o Brasil. Que incrível que está sendo acompanhar. E a delegação brasileira, de uma grande forma, né, tá bem presente, está competindo bem, está representando bem o país. Então, é um projeto que eu acho que casa muito bem. Eu não sei se foi justamente pensado cronologicamente para falar, vamos bater aqui nas Olimpíadas, mas, cara, genial. E, inclusive, eu queria saber um pouco do que você tem acompanhado aí das Olimpíadas, se já está conseguindo tirar algumas aprendizagens dos nossos hiperatletas, a galera aí do alto desempenho. Eu acho que sim. Eu sempre acompanhei Olimpíadas, gosto pra caramba, mas essa foi a Olimpíada que pela primeira vez eu me emocionei assistindo uma prova, sabe? Eu nunca tinha... Até minha esposa falou esses dias, um beijo pra Priscila, minha esposa, que foi que você tá chorando. Eu tava vendo a Rebeca e chorando, cara, dela e aquela imagem dela subindo no pódio com as americanas fazendo aquela reverência é incrível, né? Lindo, aqui é o espírito do esporte, da humildade, do trabalho realmente de companheirismo. Então essa foi a primeira Olimpíada que me emocionou de uma maneira assim, de que eu me lembro de falar, puxa, eu chorei assistindo uma prova e vendo ela se apresentar, aquilo é muito bonito, né? E o treinador dela, acho que tem esse papel, né? Ela sempre fez questão de agradecê-lo, aquele apoio que ele deu às meninas, tanto na prova em time quanto na individual. É um cara que eu quero trazer no programa. Tô doido para trazer ele, porque eu queria muito explorar essa lição dele com o trabalho com essas meninas, porque eu vi alguém falar, eu tentei lembrar quem, mas eu não vi quem falou isso no começo das Olimpíadas, que os repórteres chegavam para os atletas e perguntavam assim, como que você tá? Você está muito nervoso? Você vai disputar uma medalha? E o atleta falava, não, eu tô tranquilo. E aí alguém falou assim, o repórter leva o nervosismo dele, que não é o do atleta. O atleta de alta performance está acostumado com aquele ambiente de competição. Então, a calma de uma menina jovem como é a Rebeca, como a Jade, como é a Flávia, como todas as meninas da ginástica,
naquela pressão total, né? E disputando com um fenômeno que é a Simone Biles. Manter aquela calma, mas aquilo é o dia a dia de preparação do atleta. E eu acho que a gente tem que trazer essa inteligência emocional também para o mundo corporativo também, né? A gente está passando por uma ebulição de emoções. A gente precisa se controlar no ambiente corporativo, na lida com pessoas. A gente magoa e marca pessoas com palavras, com atitudes. No mundo corporativo, a cada reunião, a cada situação que você passa, você deixa uma marca que no normal ninguém fala nada, mas se você perde a cabeça em uma reunião, aquilo marca e rotula para sempre. Então, manter essa mesma atitude é função do líder, e eu tenho certeza que o técnico delas tem muito papel nisso, mas ele me inspira a dizer como trabalhar isso com atletas corporativos jovens, né? De estarem nesse ambiente de alta pressão e, ao mesmo tempo, numa plenitude incrível, né? Como elas estavam. Então, esse é um cara que eu quero trazer, foi um que me inspirou, e a prova delas me fez chorar também, que eu fiquei muito emocionado com aquelas medalhas. Não, foi uma coisa linda, assim, ver Rebeca em primeiro lugar foi sensacional. A simbologia por trás daquela foto, do pódio delas, com a Simone ali se reverenciando para a Rebeca, porque elas também ficaram nessa disputa, né? A Rebeca, se não fosse a Simone existir nesse momento, seria a melhor do mundo. Então, imagina, né? De fato, em algum momento conseguir conquistar esse pódio é bastante emocionante mesmo. E é muito legal você mencionar a Rebeca especificamente, porque ela foi uma pessoa que me marcou desse ponto de vista justamente da inteligência emocional. A hora que uma entrevistadora perguntou para ela, mas e aí, o que você pensa, né? Como que você se prepara para esse momento? O que passa na sua cabeça quando você tá ali para começar a prova? Ela, não, tô pensando em receita. Eu vi isso. Tô pensando aqui, como é que eu vou fazer eu fico olhando um monte de receita, salvo um monte de coisa, não faço nenhuma. Mas, assim, você percebe que isso é uma calma que pra gente é inimaginável, né? E eu fico pensando, será que um dia eu vou chegar a ser, não necessariamente uma atleta, mas talvez uma pessoa de alta performance? Isso me lembra uma história que meu professor de matemática me contava na escola, ali, época de vestibular, o terror na vida das pessoas. Eu, ainda mais que sou péssima em fazer prova, minha memória é horrorosa, provas de memorização são meu fraco. Então, vestibular sempre foi um grande terror para mim. E aí tinha esse professor que estava ali no terceiro ano do colegial, dando aula para uma turma de adolescentes bastante agitados. E ele falou pra gente, bom, nem sei se é verídica essa história, mas a história que ele contava era do Phelps. Que o treinador do Phelps, uma noite antes dele ser o medalhista recordista das Olimpíadas, o treinador dele ligou pro Phelps e falou, então você precisa vir nadar agora. Mas treinador, é véspera de Natal, são 11 horas da noite, que eu vou nadar agora? Você precisa vir nadar agora. E bate boca e não sei o que, Phelps foi, nadou, fez o trabalho dele, não foi a melhor performance dele naquele momento, mas o treinador dele falou, você precisa entender quando é a sua hora de nadar. Essa é a sua hora de nadar. E meu professor falou isso pra gente, né? Essa é a hora de vocês nadarem. Vocês têm que dar tudo de si agora. Porque a vida não vai escolher os memórios momentos pra você. Você não tem nada mais importante pra fazer nesse momento. Então, é isso. Agora, dá o seu melhor, dá tudo de si. E, às vezes, é muito difícil pra gente perceber esses momentos na nossa vida, né? Talvez como geridos ou como gestores, perceber quando que é o momento que eu preciso aqui pressionar as pessoas pra falar, essa é sua hora de nadar, né? Ou como que eu percebo? E aí, um bom treinador faz toda a diferença, né? Você tem alguém falando, não, agora você economiza a sua energia, ou essa é sua hora de nadar. Mas acho que o papel mais difícil nesse lado é quando não é a hora daquela pessoa, sabe? Acho que os desafios que eu mais tive, e inúmeros exemplos no esporte também, mas na gestão também, quando aquela pessoa... É muito mais fácil você dizer sim, você motivar para dizer que é a hora da pessoa para aquilo, mas muitas vezes cabe ao líder dizer que não é a hora da pessoa para aquilo, não é a hora para aquele momento. E é a parte mais difícil, né? Porque aquele não, ele sempre deixa, como não é o meu momento, cara? Você sempre me incentiva e agora você está dizendo que não sou. E essa proteção que o líder traz, ela acaba parecendo para o liderado
poda. Poxa, o cara não tá me deixando. Mas quando você identifica, isso é mágico, que não é a pessoa, você não queima ela em um momento que ela não está preparada, não é aquele momento de se apresentar, de fazer aquele trabalho, ou de recuar, é você que toma a frente. Muitas vezes em reuniões de alta diretoria, eu gosto muito de dar espaço para a equipe. A equipe vai e apresenta para o CEO. Mas tem hora que aquela batalha não está sendo perdida e o líder precisa tomar aquela frente e levar as porradas pela equipe. E essa atitude é difícil, porque ele sempre fala, poxa, mas eu podia ter mais, podia ter me dado espaço. E você protege a equipe não deixando ela disputar naquele momento. Então, tirar a pessoa deste momento é muito importante para a equipe e para a pessoa. Então, aquele filme O Milagre no Gelo, que é sobre aquela história incrível da seleção de hóquei americana, isso tem uma cena assim, que ele tira um cara do time e depois o Bernardinho fala sobre uma história também que ele também tirou o Murilo do time, que era um dos melhores jogadores, um cara de referência, mas ele não estava bem. E, puxa, o cara ficou pé da vida, porque tirou, mas era momento para a equipe de tirar, de não expor. E eu acho que esse é um desafio. Quando o líder tem coragem e tem confiança de tirar a pessoa naquele momento sem que aquilo deixe uma rusga, uma marca negativa na pessoa, né? Essa ideia não só de poupar a pessoa de um momento, mas talvez saber quando é não só hora de parar, mas de trocar a sua equipe, me lembra um pouco algumas discussões que eu tenho visto sobre os times de vôlei disputando as Olimpíadas agora. As meninas estão com um time ali renovado, digamos assim, né, com atletas novas, não necessariamente a seleção que a gente sempre via disputando, enquanto o masculino tá com um time ali que a gente já conhece, o que não necessariamente é negativo. Mas tem pessoas falando, bom, talvez chegou a hora desse time se renovar para se reinventar, inclusive, trazer novos talentos. E como que você vê a aplicação disso dentro do mundo corporativo, para a gente não fazer um juízo de valor aí sobre o time de vôlei, mas no corporativo enxergar esse momento de, poxa, realmente, o meu time tá precisando, não é nem que eu substitua ninguém, mas que eu traga uma pessoa nova, e eu digo nova não necessariamente de idade, mas alguém diferente. Como que a gente pode ter um bom olhar para esses momentos? Eu acho que é uma questão, assim como o vôlei, o mundo corporativo, a Arlequina tá... Ela sempre tem um momento de queda. Eu vou começar a colocar um temporizador aqui para ver quando que ela cai. Mas o vôlei, no mundo corporativo, acho que a comparação é válida. Eu acho que ali você tem uma mescla de profissionais mais experientes, profissionais que estão começando a vivenciar alguns momentos, né? O Bernardinho chegou a falar isso, são jogadores que não vivenciaram momentos de decisão que a gente teve aqui, ou de pressão, ou de estar muito atrás do placar e precisar recuperar. Então você tem um trabalho de preparação futura e que você tem que ter uma base que já aguentou aquilo para mesclar. Então, renovar tudo de uma vez, você deixa um pouco sem caminho. As pessoas são referências. E acho que nas empresas a gente esquece muito isso, que as pessoas que estão há muito tempo na empresa, elas têm históricos que não estão nos arquivos, não estão nos registros, não estão nos e-mails, estão na cabeça delas. Elas conhecem, elas levam a cultura daquela empresa, elas levam os valores que aquela empresa tentou implementar por anos. Então, elas precisam passar isso para frente, para novas gerações. Então, é necessário mesclar. Você traz o novo, mas você valoriza as pessoas que lá estão mantendo aquela empresa, aquela equipe onde ela chegou. Então, a renovação é saudável, mas ela precisa dessa mescla. Eu acho que a seleção de vôlei foi isso que o Bernardinho tentou fazer. E a Arlequina acabou de se jogar aqui de novo, porque mostra que ela concorda com a gente. Ela é suicida, né? O padrão dela e tal. Isso a inteligência artificial muda, até nos funcos aqui, que legal. Mas eu acho que ele tentou mesclar exatamente isso, né? Essa questão de experiência com o que é novo. E eu acho que ali é um trabalho que o esporte precisa pensar como um todo, mas o mundo corporativo também, de preparação de base, de você ter uma padronização numa formação no mundo corporativo de soft skills, no mundo esportivo de base de fundamento. O quanto, vou falar do vôlei especificamente, mas o quanto o vôlei tem se preparado, como é em outros países de elite no vôlei, que a gente sempre foi, agora estamos um pouquinho atrás, mas de preparar as crianças com fundamentos para jogar partidas decisivas, mas com os mesmos fundamentos de saque, de corte, de você ter uma preparação de base muito bem feita. E acho que no mundo corporativo a gente tem nossa geração, vou falar pela minha agora, tende a se maravilhar muito com o que eles trazem de novo, a nova geração, e a gente esquece um pouco de trabalhar essa base de soft skill, de comportamento, de inteligência emocional,
e tenta dar a eles mais desafios, que é jogar uma final olímpica sem estar preparado. Então, acho que falta a gente também ter esse trabalho de base, de ter uma preocupação desde o estagiário, e eu falo isso por experiência própria, porque na Volkswagen, o melhor programa que eu participei de treinamento foi enquanto eu era estagiário. A Volkswagen tinha um projeto chamado Projeto Visão. Esse projeto mapeava as competências estratégicas da companhia e treinava os estagiários com essas competências estratégicas. Então, era uma coisa que eu nunca mais vi no mundo corporativo. Uma empresa que dedica treinamento de competências estratégicas, que é a base para estagiários. Então, aquilo modificou muito a minha vida e a minha carreira. E depois eu soube que o projeto não existe mais, por algum motivo. Enfim, as ideias de RH também mudam, assim como as ideias do esporte. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar base cada vez mais. Trabalhar assim como no esporte, no mundo corporativo, de ter esses treinamentos de elite, de treinamentos de conteúdo que agregam, que o executivo só vai ter depois na carreira dele, já numa base. O estagiário precisa ser formado assim, e a gente deixar um pouco essa linha de café com leite, do cara que começa, precisa ter deixa ele errar, deixa ele lá na minha época era nem na pontadoria, levar um monte de lápis na pontadoria para poder apontar e tal, isso nem existe mais. Mas acho que trabalhar isso de base, o fundamento precisa estar, a gente tem que ter essas competências de treinamento na base para ter uma equipe mesclada, uma equipe que recebe a nova geração trabalhando em alta performance. E o vôlei para mim é uma referência legal porque a gente tem ali pessoas trabalhando em equipe, mas que desempenham funções bastante diferentes. O que é muito difícil de ver, pensando no mundo corporativo, especificamente no jurídico, mas até no corporativo como todo, a gente ainda vê muitas equipes trabalhando em silos, né? Então, eu tenho aqui a minha equipe de desenvolvedores, todos eles fazem a mesma coisa, eles não conversam com mais ninguém. Aí eu tenho aqui o meu jurídico, todos eles são advogados, eles não conversam com mais ninguém, eles não conseguem, inclusive, falar outro idioma que não seja o juridiquês. Aí eu tenho aqui o financeiro, que também não conversa com mais ninguém. E aí a gente vai criando pequenas ilhas de funcionamento corporativo e elas não necessariamente se conversam entre si. Enquanto muitos esportes de equipe mostram pra gente que o funcionamento orgânico de todas as engrenagens, por mais que desempenhem funções totalmente diferentes, é que fazem o todo. Então, como você acha que a gente pode começar a se inspirar aí com os nossos atletas para talvez quebrar esses silos dentro das organizações ou, no mínimo, quebrar essa homogeneidade das equipes? Eu acho que nada é mais forte que o exemplo para isso, né? Eu vejo assim, e é muito legal o exemplo do esporte que você traz, né? Porque o futebol americano, que é um esporte incrível em termos de equipe, organização, ele tem um técnico para cada posição, o capitão de cada posição, e depois isso tem que funcionar no campo integrado. Mas qual é o exemplo que se tem? Ali, todos os líderes de posição se reúnem com o head coach para passar os termos da equipe. O head coach é quem define o que esses caras vão trabalhar. Também não é cada um trabalha do jeito que quer, existe uma direção. Mas muitos desses head coaches depois vão para outros times virarem head coaches, ou muitos desses treinadores de posição vão para outros times. Eu acho que no mundo corporativo, o que falta para que haja uma integração, para começar, porque não dá para dizer toda regra tem exceção, mas para começar é o exemplo interno. Eu acho que a gente tem criado uma geração, pelo que eu tenho visto no mundo corporativo de líderes, que estão cada vez mais confortáveis em se afastar da própria equipe. Seja das equipes que entram, mas é aquele cara, o gerente que não conversa com o estagiário, o diretor que não conversa com o advogado. Eu acho que há uma tendência de afastamento, não sei porquê, ainda não identifiquei o fenômeno por trás disso, mas eu tenho visto cada vez mais diretores, altos executivos se afastando da equipe, e aí é muito difícil para ele cobrar. Ele fala, poxa, ele não tem essa integração dentro do time, como que ele vai cobrar daquela equipe que elas se soltem e tenham integrações fora? Porque se as pessoas não sabem o que o líder pensa, o que ele quer, qual o valor que ele quer passar, qual a estratégia que ele está planejando, como que você interage com segurança com as outras áreas? Você sempre tem medo de desagradar o teu chefe. Você fala, eu vou me integrar com jurídico, com finanças e vou falar uma bobagem que meu chefe não concorda, eu não sei nem o que ele pensa, porque ele não aparece. Ele não aparece no escritório, ele não aparece na reunião, eu não falo com ele, eu nem sei o que ele pensa. Então, essa gestão para cima, eu acho que causa esse isolamento nas equipes. E eu acho que a gente tem que entender, como eu falei, de trabalhar habilidades mais
maduras nos estagiários, nas gerações mais novas, passa por uma interação maior com as pessoas mais experientes. Elas precisam de exemplos, senão fica muito isolado. Como essas pessoas vão aprender e evoluir se elas não têm exemplos? E aí o vôlei é muito legal, porque o cara que é novo joga do lado do Lucarelli, do Lucão, esse cara, do Bruninho agora, que agora já é experiente, o Bruninho é tão jovem, mas ele tem um exemplo ali na quadra falando com ele, jogando na postura, na posição, como ele fala com a equipe, como ele fala com o treinador. Então isso no esporte é rico e é incentivado. No mundo corporativo, parece que não é problema do líder. Ele fala com o chefe dele, a equipe se vira, a média gestão faz todo um trabalho de, enfim, intermediação daquela equipe e muitas vezes o diretor não sabe nem o nome do estagiário, do advogado júnior. Então, acho que essa mudança precisa ocorrer para que haja uma maior segurança na sinergia entre as áreas. Né? E pensando no esporte ainda, a gente vê como também é necessário, de novo, essa inteligência emocional para você, às vezes, manter a cabeça fria e conseguir fazer um bom jogo, fazer uma boa prova. Aí Flavinha aqui rachou a cara e segurou, ficou firme. Nossa Senhora, me doeu aquilo, acho que eu sofri junto com ela. Abriu uma fenda em mim. Todos nós. Mas ela, né, colocou, tampou ali, falou e bora pra frente. Eu vejo as meninas no futebol também, né? O futebol é um jogo que eu acho que a gente é muito apaixonado, né? O país do futebol, então a gente acaba se emocionando um pouco mais, às vezes a arbitragem não colabora. A gente brinca que o Brasil tá vencendo apesar da arbitragem, né? tem momentos ali que são muito desafiadores. E como que a gente pode, assim, se inspirar, às vezes positivo ou negativamente no esporte para ter mais estômago para engolir esses sapos, né? Essas situações aí que você vê injustiça, você percebe que tá errado, você tá vendo que não tá certo, às vezes você tá numa posição que não é de liderança, mas você é diretamente afetado e se incomoda, ou você tá numa posição de liderança, eu não consigo imaginar o treinador, a vontade de ir lá e falar, que isso? Tá louco? O que é isso? Como que pode uma coisa dessas? Como que a gente pode lidar com essas situações no mundo corporativo? Eu tinha um chefe que falava que a gente precisa ter um estômago de pântano, né? Para tanto sapo que a gente precisa engolir. E isso passa por uma questão da flexibilidade também, da resiliência. Às vezes tem algumas batalhas que elas simplesmente não compensam, não valem a pena. Mas o esporte, ele tem um princípio, principalmente esportes como o rugby. Eu acho que o rugby é um esporte sensacional em todos os sentidos, assim, de lições. Inclusive, é um dos livros que eu mais indico é o livro sobre os All Blacks, os Maori All Blacks da seleção da Nova Zelândia, e são as lições de liderança trazidas do time dos All Blacks para o mundo corporativo, enfim, para onde você quiser aplicar, mas é muito legal. E eles têm um princípio que é o respeito ao jogo. E o respeito ao jogo significa que você respeita tanto aquela tua profissão, aquele jogo, aquele esporte pelo qual você resolveu dedicar a sua vida, que o respeito à regra, ao árbitro é absoluto. Não há aquela situação como a gente vê no futebol de cercar o árbitro, de todo mundo parar meio que o jogo, o VAR ficar 15 minutos para ver uma jogada, porque aquilo é um respeito a uma disciplina. E depois eles falam esporte de cavalheiros, em alguns esportes eles usam esse termo, né, de cavalheiros, porque há um respeito ao jogo, a essa disciplina. Eu acho que o mundo corporativo, ele não nasceu ontem. E a gente precisa entender que algumas coisas, por mais que a gente não goste, elas existem, estão lá, pela maneira como a máquina funciona. E não dá para enfrentar isso como um Dom Quixote contra moinhos de vento. A gente não consegue ir de peito aberto, falar, vou mudar o mundo do mundo corporativo. A gente tem que fazer a nossa parte. Os líderes têm mais papel nisso, mas muitas coisas são assim. Pela cultura que a empresa instituiu, pelo mundo corporativo da maneira como ele se formou, e é preciso ter paciência para não se queimar, não se colocar em situações que prejudicam a carreira e escolher as batalhas. A gente tem que escolher as batalhas que valem a pena, que não são só para alimentar o nosso ego, que não são só para deixar a gente sem engolir aquele sapo. Às vezes aquele sapo, ele tá bonitinho ali no nosso estômago e tudo bem, na próxima a gente leva. Então é preciso ter essa inteligência e estratégia de quais batalhas se compra dentro do mundo corporativo, assim como os esportes que têm desafios limitados, desafios de arbitragem, cabe ao líder, ao treinador, ao jogador, falar assim, essa eu vou desafiar, porque eu tenho certeza.
O futebol americano que eu citei é assim, alguém tá na televisão vendo e fala pro técnico, desafia porque eu vi na tela e a gente vai ganhar. No vôlei, recentemente eu tava vendo a partida do Brasil e Estados Unidos, a bola resvala no dedo no bloqueio do Brasil, e aí o juiz dá pro Brasil, mas o técnico viu, ele tem certeza ele desafia, mas nem tudo ele fica desafiando. Ele vira um cara chato, teimoso, que não vai mudar nada. Então é preciso escolher bem essas batalhas. Eu acho que a gente precisa ter estômago de pântano em muitas situações, em especial quando a gente está começando, porque a gente não consegue lutar contra o mundo sozinho. Conforme a gente vai avançando, entendendo do sistema, da cultura onde a gente está inserido, principalmente nas posições de liderança, o líder tem que ser muito sábio de comprar as brigas certas. E normalmente as brigas certas são aquelas que envolvem o seu time ou defender o seu time. Então eu falei isso até lá no evento da B2L, né? O líder precisa escolher essa batalha em que ele defende o time de estrutura. Quando a gente fala de Legal Ops, se o cara acredita de fato no Legal Ops, não adianta ele delegar isso para alguém e alguém virar o posto piranga dele. Ele falar assim, pergunta lá no meu posto, eu não sei o que é, não sei quem tá fazendo, mas sei que virou uma moda, todo mundo fala disso, a Isa tá fazendo lá, ela é espetacular, e normalmente o cara que não se envolve, ele costuma elogiar pra caramba a pessoa que faz, porque ele não sabe o que tá fazendo. E aí, incrível esse trabalho. Ela faz um trabalho, você tem que ver, não mostra, não fala com ela, o meu posto piranga vai te mostrar. E aí não pode ser esse envolvimento, essa defesa do time, de estrutura. Às vezes aquela pessoa está se matando para entregar um projeto X e aquele gestor não está vendendo essa estrutura, mostrando que é importante, levando esse trabalho para quem precisa ver e valorizar isso dentro da equipe. Então eu digo que é uma regra também sobre batalhas escolhidas. Normalmente as que envolvem o seu time são as que mais valem a pena, né? E essa coisa de saber escolher as batalhas é bastante importante, muito difícil também. Inclusive porque até no próprio esporte a gente vê momentos em que a arbitragem não é só injusta, mas ela é tendenciosa, e aí a gente vê casos de problemas de diversidade, inclusive, como a Serena enfrentou em inúmeras ocasiões, né? Serena Williams, o maior nome do... Aquele filme delas é incrível, incrível, né? incrível. Eu adorei aquele filme com Will Smith. E assim, ela teve que sobrepujar inúmeras barreiras, inúmeras situações. Às vezes parece que as regras são colocadas para te atrapalhar pessoalmente, né? Então, saber escolher esses momentos é muito difícil, muito necessário. Talvez uma habilidade importante para pessoas gestoras, mas também muito legal que você comentou do All Blacks, porque eles fazem uma abertura de jogo que é muito emocionante de assistir também. E eu já vi algumas modas aparecendo aí no mundo corporativo de algumas instituições adotarem rituais próprios para começar o dia, para começar a semana, enfim. Tem ali um canto, um hino, um momento. O que você acha dessas apropriações de ideias, né? É um negócio legal de fato de incorporar, ou não? A gente tá ali talvez tornando ritualístico demais algo que tinha outra simbologia. Eu acho que toda equipe, o ser humano, para se integrar, em uma comunidade, eu acho que é papel do líder criar comunidades também. A gente é ritualístico, assim, eu acho que a gente precisa ter rituais, costumes, organização dentro do nosso trabalho, dentro daquele caos que é a vida corporativa também. Então eu acho que a equipe saber qual é o rito, por exemplo, de alinhamento, de quais são as reuniões, qual é o horário da reunião semanal, e ele ser respeitado. Eu sempre dizia para minha equipe, né? As minhas reuniões semanais, elas foram toda quarta-feira às 13h. E eu dizia, gente, esse é um momento sagrado. E era o que me deixava bravo, quando a pessoa não aparecia ou não justificava. Então a minha equipe vai se identificar agora que a gente estiver ouvindo, porque quem não ia na reunião sabia que aquilo era uma coisa que me deixava bravo, e a pessoa fala, puxa, eu não fui porque eu tive uma audiência importantíssima. Eu falei, você pode ter o que for, mas você tem um compromisso com o seu time, você precisa justificar a sua ausência. As pessoas contam com você lá. E às vezes as pessoas acham que não, né? É uma equipe grande, ninguém vai notar que eu tô fora, principalmente no online, né? Essas coisas. Nem abre a câmera. Mas o ritual, ele precisa existir. Eu lembro que na Fiat tinha a reunião do Bom Dia, e eu brincava que era de Bom Dia, ela só tinha o começo, porque era uma reunião em que todas as áreas envolvidas no projeto de construção da fábrica de Pernambuco alinhavam os que estava acontecendo durante a primeira hora do dia. Era uma reunião todo dia, era um ritual, aquele era como começava o dia para aqueles gestores, e ali um falava, eu preciso de ajuda desse ou daquele, era um ritual.
E era um ritual importante, aquilo era sagrado para a gestão da equipe. As reuniões periódicas são rituais importantes. Eu não acredito muito nos rituais de como trazer o Haka para o mundo corporativo. Isso eu não gosto, não é que eu não gosto, não respeito, mas nunca fiz e acho que não tem um bom funcionamento. Mas acho que o ritual de check-in, por exemplo, é um ritual legal, de você saber como a pessoa chega para aquelas reuniões. Então isso aí, eu acho que é bacana você ter um ritual de receber a pessoa para iniciar a semana, qual é o ritual de alinhamento da equipe para enfrentar os desafios da semana, para eleger. Eu sempre usei esse conceito das grandes rochas, né? Quando você tem um vaso e você enche de pedrinha pequena, depois ele não cabe a pedra grande. Quando você põe a pedra grande primeiro, depois você enche de pedrinha pequena. E eu usava esse termo com a minha equipe. Falei, quais são as grandes rochas da semana? Aquela que vai tomar a sua agenda para você, que você vai dedicar o seu tempo, que eu vou ligar para você e você fala assim, eu estou muito enrolado porque eu preciso resolver essa pedra que está no meu caminho. E não os cascalhos, todas as reuniõezinhas que você tem, as reuniões da reunião, os e-mails que não são... As reuniões da reunião, alerta de gatilhos severos. Não, a reunião da reunião acontece o tempo todo. Então, a equipe, se você tem um ritual em que você precisa prestar conta para os seus colegas sobre as suas grandes rochas, você começa a se disciplinar a quais são as suas grandes rochas. E eu via que quem da minha equipe não tinha essa organização e disciplina acabava se constrangendo um pouco, porque na hora do ritual de trazer na reunião este momento, a pessoa não tinha se preparado e ela ficava ali, poxa, todo mundo se preparou, menos eu. E só o ritual traz esse costume, essa padronização em que você consegue trazer todos para a mesma comunidade, o mesmo compromisso, né? E você acha que talvez esses rituais tenham o condão de ajudar as equipes a saírem um pouco daquele status que o jurídico constantemente reclama de estar de gerenciamento do caos? Porque o jurídico tem muitas agendas, muitos problemas, é um departamento que em inúmeros momentos se vê ali numa situação de bombeiro, né? Sempre apagando fogo, indo dali para cá, de cá para lá. E você acha que os rituais podem ajudar nisso ou já é um problema ainda maior? Eu acho que mais do que um ritual, o que ajuda muito nisso é um exercício da empatia. Eu acho que o jurídico, ele vai ficar ultrapassado, o jurídico que não consegue entender a sua interface com as áreas de negócio. Então, todo ano na Klabin, eu fazia uma pesquisa de satisfação do meu cliente interno. Então, a gente organizava todos os clientes que foram atendidos dentro do sistema, enfim, tinham que responder aquela pesquisa, tinha algumas perguntas padronizadas, mas depois uma pergunta aberta. O que é bom, o que é ruim no jurídico? E sempre incomodou a área cliente interna, em especial a área de supply, a área que precisa desse prazo, aquela volta de demanda por questões regulamentares, sabe? Então, muitas vezes o jurídico não conseguia complementar o contrato porque faltava o CNPJ do fornecedor. E aí dentro do sistema você podia voltar a demanda dentro do sistema para que a área complementasse. Só que era uma situação que era possível você ligar, você mandar um Teams, você ter uma interação que você pode resolver. Você pode resolver sem voltar a demanda. Mas às vezes o advogado estava... Porque eu media a performance lá, de tempo de resposta era a cada retorno. Então, para ele dizer, eu respondi em um dia que faltou o CNPJ, ele voltava a demanda. Se tivesse o CNPJ, ele teria que ver a demanda como um todo. Então, isso irrita a área. E acaba virando essa coisa, você vai gerenciar problema, porque você vai prejudicar o prazo do seu cliente interno, que logo vai ficar engargalado, vai virar uma questão urgente. Essa urgência vai voltar para o jurídico sempre, porque o negócio está acontecendo, a empresa está funcionando apesar das medidas jurídicas recomendadas para o melhor contrato, para a melhor situação. Então, acho que essa empatia de entender quais são as missões do seu cliente interno e ter aí sim um ritual de conversa com ele franca, de o que está funcionando e o que não está nessa relação, ele é importante. E dentro do esporte, eu acho que isso é feito hoje muito com os analistas de performance que o esporte incorporou. Então, eu conversei recentemente com o Felipe Rabelo, que é head de performance do Red Bull Bragantino. E ele começa a coletar dados de atletas de treino para levar ao treinador e dizer, olha, isso está acontecendo, esse cara está cansado, esse cara está performando X, esse cara está uma força Y, a partida está com tantos passes, e é um mundo de informação. E aí cabe a ele e ao líder filtrar essas informações porque é relevante para aquele resultado. E nas relações corporativas, em especial em empresas grandes, tem tanto ruído
de tanta coisa acontecendo, porque um chefe é de um jeito, outro é do outro, tá acontecendo um negócio, para compras é importante isso, mas para a área comercial é importante aquilo, para a área de desenvolvimento é outra. E se você não aparar isso com os dados que interessam, e esse é um ritual que tem que haver, quanto tempo você dedica do seu trabalho a conversar francamente com o seu cliente interno, entender aquela dor, para onde você pode ajudar, e também para que ele entenda o jurídico, né? Olha, onde que dói aqui? Por que você demora às vezes para me responder um contrato que para ele é simples, né? É só um carimbo que ele precisa. Explicar qual é o processo de análise. Então, acho que o ritual de integração, como a gente falou, de conversar com a área, mas também de ter essa empatia, de entender que como área de apoio, você faz parte de um processo maior do que você. O jurídico sozinho não funciona a empresa. Então, qual é a dor que essa área tem que você pode ajudar e não ser um mal necessário, né? Um mal necessário. E é engraçado porque, felizmente, eu acho que a gente tem assistido o jurídico fazer essa transformação, essa mudança interna, já cemitério de ideias, o time que joga contra, para, de fato, um departamento de prevenção à venda, né? Essa piada o pessoal usava bastante. Para, de fato, ser ali uma galera que joga junto, que joga com o time. Então, temos aí bastante espaço para aprendizagem ainda, mas com boas perspectivas para o futuro. Daniel, muito obrigada pela sua participação. Isso acaba o líder aqui também. Isso é um bom ponto que você traz. Porque o líder também tem que traduzir, porque quando a gente fala, joga essa responsabilidade, desculpa se eu tô Pode seguir. Você está fazendo essa resposta, mas porque eu acho que é um papel que a liderança também não pode se esquivar. Eu falo do advogado da ponta ter contato com a área, mas o líder também entender do negócio e muitas vezes ser capaz de traduzir isso para a equipe. Então, na Klabin, trimestralmente tem a divulgação de resultados ao mercado, aos investidores e depois interno. Mas eu sempre gostei que a equipe ouvisse de mim. Qual é a minha interpretação sobre a divulgação de resultados da empresa? Para onde a empresa está indo? Onde está pegando? Por que a área X está tão pressionada por custos? E eu tentava explicar a análise de tudo, traduzir para aquela equipe. E é função do líder tornar aquele assunto do negócio também palatável para a equipe, poder trabalhar essa eficiência no dia a dia, né? Então, acho que isso ajuda a ter essa empatia. Fala, pô, eu já ouvi do resultado. Muitas vezes o advogado não entende nada da divulgação do resultado. Estou dizendo, não é, toda regra tem exceção, mas o cara olha aquilo, vê o prospecto X, o EBITDA, o ROI, a dívida. Quanto está a dívida? Está em 3. Está em 3, legal. Lá em casa também, acho que está uns 3, uns 4. O que isso significa do momento da empresa? E acho que nada melhor do que ele ouvir do líder, do gestor daquela área, qual a interpretação que ele tem para que ele tenha uma luz nisso e crie essa empatia com as outras áreas, porque essas áreas serão pressionadas com base naquele resultado. Então você antecipa essa tendência e até consegue organizar melhor a equipe com o foco que você tem que ter. O que é de fato relevante? Muitas vezes você tem uma área que só chora mais. Mas se você entende o resultado da companhia, você entende que é uma área que chora e é uma área que chora com razão, porque aquilo é a estratégia da equipe, é para onde todo mundo tem que remar, né? Mas enfim, só complementando que isso é função, para não parecer que é só do advogado, e do advogado também, do cara da ponta, mas o líder também precisa se envolver nesse processo e o quanto ele puder ajudar a traduzir é função dele também, a meu ver, né? Inclusive, ajudar a trazer essa luz e essa visão, não só do que os resultados significam, mas às vezes você tem ali setores que estão distantes demais do resultado para entender o que aquilo tem a ver com o meu trabalho, né? Como que isso aqui se relaciona com o que a gente faz? Por que essa dívida 3, o que isso tem a ver com a gestão de carteira que eu faço ali? Exato. Então, às vezes é muito difícil, né? Você tá ali numa posição de executar tarefas que são importantes e muito específicas, você não consegue ter essa visão do todo, e eu acho que aí, de fato, o olhar do líder é muito importante como tradutor, como ponte e até como mentor ali, né? Trazer essa inspiração para a equipe e falar, olha, a gente tá jogando nesse todo, às vezes você tá fazendo uma coisa pequenininha aqui, mas é isso que tá acontecendo no cenário panorâmico. Então é muito importante, de fato, essa visão. E queria agradecer os seus ensinamentos até aqui, aprendi muito, não só sobre liderança, como sobre esportes também. E se você tiver um último recado para deixar para nossa audiência, fica aí o convite para uma última fala. Não, fica o convite também de seguir lá o @olho no líder no Instagram,
no canal do YouTube, no Spotify. Então, toda quarta-feira tem um novo episódio, seja do Sinergia, que eu falo que é o talk show do Olho no Líder, ou podcast. No nosso podcast, a gente sempre junta uma figura do mundo esportivo e do mundo corporativo para falar de um tema de liderança moderno, atual. Então, essa é a proposta do podcast. Então, sempre vai ter esses dois mundos conectados sobre um tema específico, e tem ficado muito legal. Eu passo o maior recibo de amador ali, porque eu sou um apresentador iniciante, mas estou tentando a cada episódio evoluir ali nas perguntas, no roteiro, deixar os convidados à vontade, e um dia eu espero chegar no teu nível, né? Você faz reportagem de campo, né? Você estava lá na B2L, uma Ana Paula Padrão ali fazendo todo um repórter, muito legal, e eu acho que eu aprendo muito vendo pessoas como você. Eu aprendo muito experimentando, viu? Porque a verdade é que a gente tem que começar de algum lugar. Então vocês vão ver esse experimento. Então passem um pano ali para o amadorismo do apresentador, mas o conteúdo, os convidados, eu garanto que é muito legal. Então fica esse recado, esse convite. E quem assistir, deixar um feedback lá, enfim, para a gente melhorar sempre. A ideia, como eu falei, é trazer temas de liderança e gestão para que seja atrativo também para todo mundo que queira entrar nesse tema. Então, tenho visto no meu canal que muitos líderes do esporte têm passado a seguir e acompanhar. Eu acho isso muito legal, porque o esporte está buscando preparação além da técnica, além de entender do jogo, das regras, do treinamento, da educação física, entender de pessoas, e é sobre isso o programa, é trazer experiências pessoais, como a gente lida de pessoas para ser um líder cada vez melhor, porque não subestimem a liderança, assim, o líder bom muda vidas, o líder ruim também. E é muito legal essa perspectiva, inclusive essa ideia de hoje tratar um pouquinho sobre esporte vem muito do seu próprio podcast, que já fica aí o convite para todo mundo seguir e acompanhar, formato super interessante. E assim como a gente aprende com o esporte também pode aprender com a gente. Saiu recentemente uma publicação, eu acho que foi na The Economist, falando por que todo mundo deveria pensar como um advogado. Eu vi, isso é muito legal. Excelente, o timing mesmo do advogado aqui, perfeito. E é isso, né? Eu gosto muito de observar como as outras pessoas pensam, como outras áreas enfrentam problemas. Galera da medicina ali tem uma visão protocolar das coisas excelente. O pessoal da engenharia vai ter uma capacidade de solução de problemas também muito legal, e observar, poder aprender com esses espaços mistos, essas pessoas que estão dispostas a fazer essas trocas de ideia, é muito legal, é muito produtivo, e eu pessoalmente acredito que é dessa interdisciplinariedade que nascem as melhores habilidades humanas. Mais que isso, né? Eu acho que, e aquele artigo é sensacional, e eu acho que tem a ver com o meu projeto. E o pessoal fala assim, pô, Daniel, mas você virou apresentador de programa, o que tem a ver? Você é advogado e tal. E eu sempre digo, advogado é sinônimo de versatilidade. É sinônimo, a nossa vida e formação é versátil. A gente vai da filosofia do direito à economia e atua em tantas áreas divergentes e diferentes que você não consegue comparar nem a matéria dentro do direito. Você fala, pô, você estudou direito, o que você estudou, né? Então, sempre o estudante tem aquela piadinha, que ele começa a faculdade de direito, alguém vem perguntar de direito de navio, né? E eu nunca vi isso, né? Com isso que eu trabalho, mas você não é advogado, pô, e sempre essa cobrança. Mas o advogado é um profissional versátil por si e precisa se colocar nessa posição. O advogado pode apresentar programa como nós dois somos exemplos aqui, né? Apresentar podcast, pode sim estudar e trazer temas de liderança. Eu acho que é isso. A gente é versátil, e eu queria muito no futuro ver mais advogados como CEOs, como conduzindo negócios, e não mais como aquela área de apoio, aquela área muito, enfim, formatadinha, porque todo advogado, e todo mesmo porque é da nossa formação, é um profissional versátil e precisa se reconhecer assim. Cara, você sabe que eu, como uma pessoa multi-interdisciplinar, gostaria de me imaginar um canivete, mas às vezes eu me sinto um pato. Anda bem, nada, voa, mas não faz nada excelente. Faz, mas não faz nada bem.
É muito modesto. Esse é um perigo, né? Esse é um receio que vive no fundo das mentes, eu acho que das pessoas que são multi-apaixonadas, num universo em que a gente vê muitos hiper especialistas, você querer fazer uma coisa um pouquinho diferente, tipo, apresentar um podcast, trazer gente de outras áreas para conversar com você, às vezes é tão disruptivo que o pessoal fica tipo, pô, isso é um pato nadando, hein? A gente se sente assim, né? Essa síndrome do impostor é tão forte, né? Que a gente tem, e fala, pô, não vou fazer. Mas isso também é uma recomendação de livro que me modificou muito a forma de pensar, que é a coragem de ser imperfeito. Acho que a Brené Brown traduziu muito essa situação que eu trago da versatilidade em a gente buscar limitar ou baixar um pouco essa régua interna para colocar as situações no mundo, mesmo que ainda imperfeitas, para a gente mostrar, vai aperfeiçoar fazendo, né? Não tem jeito. E você é exemplo disso, tantos episódios que você fez e foi aperfeiçoando. Eu tenho certeza que hoje lançou o 4º episódio, mas acho que lá no 10º eu vou estar bem melhor. Eu tô aqui com a clara dicção de quem ainda tá aprendendo muito. Exato, mas se a gente esperar ser perfeito para usar a nossa versatilidade, colocar isso no mundo, a gente vai ficar com aquele sonho incubado e ele vai mofar, e ele vai ficar jogado dentro daquela gaveta e muitas vezes não vai sair porque ele não chegou à perfeição que a gente queria para mostrar ele para o mundo. E acho que é isso que a gente precisa ter a coragem de ser imperfeito. E para fechar esse episódio com mais uma recomendação de livro para inspirar um pouquinho as pessoas a serem perfeitamente imperfeitas e tentarem correr atrás dos seus sonhos, nem que seja para você ficar, sei lá, em 4º lugar nas Olimpíadas, que deve ser uma posição dolorosa. E sensacional. Nas Olimpíadas. 4º lugar. 4º lugar das Olimpíadas, ao mesmo tempo, né? Um sonho, um pesadelo. Eu gostaria de recomendar o Tudo Que É Belo. É um livro que tem vários relatos, ele é um livro que foi transposto para a grafia. Originalmente eram palestras de pessoas e tem relatos assim dos mais variados. Você pode sentar lá, ler uma historinha por vez, às vezes. Tudo Que É Belo. Tudo Que É Belo. Não conhecia, agora conheço, certamente vou ler. Então, a gente deixa aqui as indicações de leitura descritas no episódio para você que quer acompanhar alguma coisa, porque, de fato, esse livro me inspirou um pouco também a arriscar mais. Talvez eu passe um tempo nadando como um pato, mas quem sabe um dia eu não sofra a minha digievolução para um canivete suíço. E depois você começa a fazer, você encontra um monte de especialista, né? Eu gravei meu primeiro episódio de podcast e comecei a receber feedbacks, são muito legais. Mas eu falei assim, pô, eu não sabia que essa pessoa conhecia tanto de podcast, porque ela começou a falar assim, não, você podia fazer assim, fazer aquilo. Mas quando essa pessoa virou especialista de podcast, que ela tem tanta dica para me dar, né? Então todo mundo sabe fazer o que você está se propondo a fazer melhor do que você. Isso é óbvio, é o que o mundo faz parecer. Mas pouca gente tem a coragem de colocar isso no mundo. E eu acho que esse é o diferencial de gente como nós. Tenha a coragem de fazer. Exato. Daniel, muito obrigada pela sua participação. Foi um enorme prazer estar aqui batendo esse papo com você. Muito obrigada também pelo apoio do Olho no Líder. Para quem quiser acompanhar, então fica aí o convite para seguir os próximos episódios do Olho no Líder. E para quem ficou até o final, nós agradecemos aí o patrocínio do CBS, o Caminha Barbosa e Sifone, que trouxe esse episódio à vida hoje. E fica o convite para você acompanhar na próxima semana mais um episódio do The Hub Talks.